Salve, salve, fiel torcida, um excelente domingo, muito feliz com mais uma vitória do Corinthians. Daqui a pouquinho eu conto toda a repercussão da partida diante do Mirassol para vocês. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, aquele hype bacana também fortalece o canal. Quero saber o que você achou da partida, quero saber aí de todos os detalhes que você viu e a gente não percebeu. E ainda, né, a gente pede, além do seu like e do hype, que você compartilhe o vídeo com os amigos, em grupos de WhatsApp. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, você não pagar nada por isso. Todo o conteúdo levado de forma gratuita e tratado da melhor forma para você, fiel. Vamos juntos. Pessoal, foi o jogo aí da quebra de tabu, foi o jogo da redenção do Yuri Alberto, né? E alguns detalhes, o futebol ele é apaixonante por isso, ele sai completamente do lugar comum, é o esporte da surpresa que nem sempre o melhor vence. E nessa partida, com todo amor, com todo respeito ao Corinthians, o Mirassol teve mais volume de jogo. Só que na hora decisiva, o Corinthians foi mais efetivo. Para você ter uma ideia, o Timão chutou 3 bolas no gol. As 3 entraram. Não é demérito, gente. Foi eficiente quando tinha que ser. O Corinthians passou o susto em várias oportunidades. Tem que melhorar a defesa no quesito marcação homem a homem dentro da área. Eu já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Para quem acompanha diariamente pode atestar isso. Que toda bola que vai em direção à grande área, pequena área do Corinthians, é um mini infarto, né? A gente olha e fala, meu Deus, muitos jogadores marcando a bola e tem sempre 1 ou 2 livres. Eu não sei, assim, se é trabalhado, se os jogadores do Corinthians se esquecem de marcar o jogador. Eu sei que é muito difícil marcar um jogador que vem de trás, mas poxa, na maioria das vezes o cara tá lá, tá na área. Aí o jogador fica olhando para a bola, né? A bola viaja, passa por toda a grande área, chega na pequena área, tem alguém sozinho e os jogadores do Corinthians simplesmente observando. Nesse jogo soubemos sofrer, né? O Corinthians soube sofrer quando tinha que sofrer, segurou a onda, contou com a sorte, né? O torcedor do Corinthians foi tomando um chazinho para acalmar o coração em várias situações, mas deu tudo certo. Timão 3, Mirassol, que vem sendo, né, a sensação do campeonato brasileiro exatamente por ser um time, né, de pequeno porte, time do interior paulista, mas tem jogadores experientes, tem jogadores que já atuaram em grandes clubes e merece todo o respeito. Outros detalhes aí, depois de tudo que aconteceu, da cavadinha e tal, Dorival Júnior muito questionado, principalmente pela torcida, por ser uma atitude recorrente. O Memphis anteriormente já havia tentado essa graça, né, e falhou exatamente contra o Mirassol, quando foi bater um pênalti, tentou uma cavadinha e perdeu o gol. Dorival Júnior foi cobrado, segundo ele chamou a rapaziada para um papo reto, falou inclusive na entrevista que após aquele episódio era para os homens terem tido consciência e ter levado, né, aquele jogo como exemplo. Não aconteceu. Yuri Alberto tentou mais uma vez, sofreu todas as críticas aí durante a semana. Ele falou que foi uma semana muito complicada para ele, mas que ele mereceu as críticas, pelo menos, né, bateu no peito e assumiu. Enfim, nesse jogo o Dorival chamou a rapaziada no vestiário e falou, ó, se acontecer pênalti hoje, o primeiro batedor é o Maicon. E a galera acatou. E eu entendi, realmente, Dorival Júnior. Não estou puxando o saco dele, estou apenas pontuando nesse aspecto, tá? Porque, imagina, mais um pênalti, não que o Yuri fosse tentar outra cavadinha. Pra mim é, sabe, inimaginável isso. Mas se ele fosse bater o pênalti e perdesse, aí o Dorival pode até perder o jogador, porque, pô, é um ser humano, né? Imagina a carga que ele ia ter que levantar, ter que correr aí com, né, 1 tonelada sobre as costas, né? O peso, a cobrança, é difícil um jogador se recuperar num aspecto psicológico depois de um revés, né, de um suposto revés nesse sentido. Então, para mim, a atitude do Dorival foi coerente nesse aspecto, mudou o batedor, o primeiro batedor. O Yuri, sabendo que o erro foi dele, aceitou numa boa, até falou em entrevista que agora cabe a ele, né, trabalhar para retomar a condição de ser o primeiro batedor do Corinthians. E além do tabu por vencer o Mirassol, o Corinthians também, né, além da vitória efetiva, 3-0, também contou aí com a recuperação do Yuri Alberto, jogou bem, marcou o segundo gol do Corinthians. O terceiro gol foi marcado por mais um jogador que saiu da base, o André Luiz, 19 anos, atua no meio-campo como volante. Imagina o que passou na cabeça desse menino, 19 anos, Neoquímica Arena lotada,
aquele caldeirão, a torcida gritando o tempo todo, 90 minutos, né? E é um garoto ainda, né? E marcar um gol, estádio cheio, meu, é incrível, né? Bom, no pós-jogo, um dos entrevistados exatamente foi o Yuri Alberto. Ele falou sobre o lance do Vitinho, que culminou com o seu gol, abre aspas. Acreditei que ele, Vitinho, iria tocar para trás. Poderia ter seguido a linha da bola, pensando em um cruzamento de caneta, bola curva à frente da linha da marcação, mas acreditei que ele cruzaria para trás e, graças a Deus, pude fazer esse gol. Feliz pra caramba. Como ele estava muito para o fundo, eu vi que a linha da zaga entrou, pude fazer um contramovimento e marcar o gol. Caiu na perna boa, falou Yuri. Ele também falou sobre a semana de muita cobrança que passou e a mudança no primeiro batedor do Corinthians. Abre aspas. Já tinha conversado no vestiário, o professor Dorival definiu que eu não seria o batedor nessa partida. Eu apenas respeitei a decisão dele. É continuar trabalhando para que eu possa voltar a ser o batedor de pênalti, que não aconteça mais o que aconteceu, o erro de cavadinha. Fecha aspas. E ele seguiu. Durante a semana, não toquei no assunto. Foi uma semana complicada para mim. Tiveram oportunidades depois do pênalti, mas minha cabeça virou uma montanha-russa durante o jogo diante do Flamengo. Depois do intervalo, fiz minha oração e pude voltar. Deus me abençoou com um gol logo no início do segundo tempo, tirando esse caminhão das costas. Feliz por marcar de novo na arena, falou Yuri. Sobre o lance, a escolha infeliz, Yuri respondeu. Acho que foi uma decisão que, se eu acertasse, seria muito boa, mas no momento em que eu fui para a bola, eu vi que ele acabou não caindo, e meu pé direito, que deu uma bambeada. Falei, deu M... finalizou Yuri Alberto. O atacante do Corinthians chegou a 47 gols marcados em 100 jogos no estádio do Timão. Já passou, né? A gente já falou sobre esse assunto muitas vezes. Tomara que não se repita e tomara que tire, né, essa ideia da cabeça. Se eu tivesse acertado seria bom. Por quê, cara? O cara tem talento, né, tem facilidade aí pra fazer um drible, um lance de efeito, que seja em outras partes. Eu acho que na hora do pênalti é seriedade, o foco é converter. Se a bola vai no canto, do lado direito, do lado esquerdo, não importa. É marcar sem desmerecer o adversário. Acho que o Yuri já entendeu que isso aí não deve mais acontecer, seja quem for. Respeito acima de tudo e tomara que isso aí realmente, né, seja uma página virada, seja um assunto superado, que a gente não volte mais a falar sobre pênaltis batidos de forma desleixada. E mais, Vitinho preocupa. Pessoal, apesar da vitória e de ter contribuído para ela, né, dando assistência para o gol do Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, Vitinho, sentiu dores no joelho e deixou o campo de maca. Ele deixou o gramado por volta dos 33 minutos do segundo tempo, numa disputa de bola com o Daniel Borges, sentiu o joelho. Em seu lugar, o Corinthians colocou o volante Rian e agora ele será reavaliado. Tomara que não seja uma lesão, mas caso isso aconteça, o Corinthians terá no seu departamento médico André Ramalho, tratando ainda de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, e os meio-campistas, o Garro, o André Carrijo e o Charles também, que não atuou com dores no joelho. E nessa partida ele nem foi relacionado. Será que deu pro Thales Magno? Pessoal, o Corinthians ainda não definiu se irá ou não prorrogar a estadia de Thales Magno. Ao que tudo indica, a cada dia que passa, as chances diminuem. Tanto que nem convocado ele foi para esse jogo. O atacante Thales Magno foi cortado até do banco de reservas. Conversando com algumas pessoas dentro do Corinthians, a informação é que foi por opção técnica e não por qualquer outro problema. Thales Magno não passa um bom momento com a camisa do Timão. O último gol dele aconteceu em 16 de julho, naquela vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Ceará, em Fortaleza. No total, o atacante acumula 45 jogos pelo Corinthians nesta temporada e, apesar de ser um dos 3 jogadores que mais atuaram com o manto alvinegro, ele balançou as redes em apenas 6 oportunidades e deu 4 assistências. Pelo lado do Thales Magno, ele fala que ele trabalha sempre e buscará a confiança e o seu lugar na equipe. Qual é a sua opinião? Fica ou sai Thales Magno? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, e no próximo jogo do Timão, o Corinthians vai com outro desfalque, Matheus Bidu, que aliás jogou muito bem nessa partida, foi um jogador que apoiou, que teve boas decisões. Um dos destaques aí do jogo foi o Matheus Bidu, que teve altos e baixos com a camisa do Corinthians e agora, né, ele está buscando uma regularidade. Ele recebeu, o lateral esquerdo do Corinthians, recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no próximo jogo do Timão. Na ausência do lateral,
Fabrício Andileri deve ocupar o seu lugar. Outro que recebeu o terceiro cartão amarelo foi o goleiro Hugo. Aliás, Hugo já não poderia atuar pelo Corinthians no clássico contra o Santos por conta da data FIFA, né? O jogo da seleção vai ser no Japão e não há logística capaz, né, de o jogador estar à disposição do Corinthians também. Então, assim, já estaria fora de qualquer maneira, né? Então, pela próxima partida aí, ainda dúvida o Vitinho, que será reavaliado pelo departamento médico, e por conta do acúmulo de cartões, Matheus Bidu e Hugo Souza. Notícia nada agradável. FIFA toma decisão e multa Corinthians. O Corinthians vive uma situação desesperadora, né? Fora aí das quatro linhas por conta de transfer ban, por conta de acúmulo de dívidas, negociações com jogadores que não tiveram suas parcelas honradas. Recentemente a gente falou sobre o caso aí do Charles, né? Corinthians deve uma grana aí para o Midtjylland da Dinamarca e eles levaram também o caso à FIFA e o Corinthians mais uma vez vai ter que desembolsar mais grana. FIFA multou o Corinthians em R$1.250.000 pelo atraso do pagamento, além de R$532.000 em honorários advocatícios. Além disso, o Timão deve arcar aí com o valor devido pelas parcelas em atraso, cerca de R$5 milhões. O corintiano não tem um minuto de paz, né? Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.